Adiante daquela pilha de ouro, existia uma única saída daquela caverna, e corremos desesperados em direção a ela, fugindo daquela criatura assustadora. Quando conseguimos sair da caverna, nos deparamos com uma floresta fechada, mas não a mesma floresta que estávamos quando entramos na caverna. Era como se fosse uma outra floresta dentro da floresta. Até hoje, não sei explicar como aquilo era possível. Ao nos depararmos com aquela floresta na saída da caverna, com aquela criatura atrás de nós, não tivemos outra escolha, era entrar mata adentro ou morrer. E então, saímos da caverna ainda escutando o rugido daquela criatura monstruosa e corremos desesperados pela floresta. Jesus Cristo, mas o que é isso? Meu Deus, que monstro é esse? Nós vamos morrer! Corre, Tom, corre! A criatura era imensa. A ferocidade daquela coisa parecia incontrolável. E como vocês conseguiram fugir dessa criatura? Bem, tentamos nos esconder dentro da mata, saindo da trilha para tentar despistar aquele monstro, mas as coisas ficaram bem complicadas. Precisamos achar um lugar para nos escondermos em meio à mata. Essa coisa vai nos pegar. Estamos perdidos, meu Deus. Você viu o tamanho daquela coisa? Temos que nos esconder. Ele tá vindo. Vamos. Não tinha onde se esconder. Sequer sabíamos qual direção seguir. Então, nos escondemos em meio a uns arbustos ali mesmo e rezamos para aquela coisa não nos achar. Ele está aqui. Não faça nenhum barulho, Tom. Senão estamos mortos. Olha o tamanho desse monstro, Bart. Como vamos sair dessa? Fala baixo. Se ele nos ouvir, estamos perdidos. Ele ficou um tempo ali, vasculhando o local. Estava tão perto de nós que, por um momento, achamos que tudo estava perdido. Mas, por algum motivo, ele desistiu e saiu dali. Nossa, que alívio. De fato, naquele momento foi como nascer de novo. Mas o senhor disse que as coisas tinham se complicado. Sim, como a criatura havia saído dali e se embrenhado na selva, resolvemos ir para o outro lado na tentativa de nos distanciar o máximo possível. Aquela mata era estranha. Ora tinha uma trilha, ora ela sumia e a mata se fechava. Era como se aquela selva não quisesse nos deixar partir. Não consigo entender. Essa trilha do nada desaparece. Quando parece que o caminho vai dar em algum lugar, ele simplesmente some. Será que ficaremos presos aqui para sempre, fugindo eternamente dessa criatura horrenda? Tom, o seu otimismo é invejável. Ah, é, sabichão. E como pretende nos tirar daqui? Eu não sei, mas precisa ser tão pessimista. Andamos pelo resto do dia, sem progredir em nossa caminhada, gastando energia, cansados. Decidimos então parar para descansar um pouco, pois já estava escurecendo. E isso era o nosso maior medo. Com a chegada da noite, além do perigo daquela criatura aparecer a qualquer momento, tinha a questão do frio. Era congelante e não tivemos escolha a não ser acender uma fogueira. Esse fogo pode entregar nossa localização. Vamos nos esquentar, mas sem dormir. Qualquer ruído diferente, saímos correndo. Os ruídos que estou ouvindo já me dão pavor. Espero que amanhã a gente consiga escapar desse lugar. E espero também que esse monstro não apareça essa noite. O fato é que estamos sem opções. É morrer de frio ou arriscar nos aquecer e rezar para que a criatura não apareça. Mas tenha fé, Tom. Nós sairemos dessa. E por falar em frio,
Já reparou que aqui, nessa parte da floresta, faz muito frio? Como pode fazer frio numa floresta tropical? Nada aqui faz sentido. Essa selva parece fazer parte de uma outra coisa. Um tipo de ecossistema diferente. Mas nossa preocupação agora é recuperar as forças e tentar achar uma saída daqui amanhã. Tenha fé, meu amigo. Nós vamos conseguir. Deus te ouça! Deus te ouça! E a criatura não apareceu naquela noite? Não sei se tivemos sorte ou se tínhamos conseguido nos afastar bastante da criatura, mas, estranhamente, nada nos incomodou naquela noite. Assim que amanheceu, não perdemos tempo. Seguimos caminhando, tentando achar uma saída daquela selva. Em um dado momento, em um ponto do caminho, nos deparamos com uma ribanceira. Paramos por um momento para observar e tentar achar uma rota. Enquanto eu estava ali olhando, Tom se aproximou da ribanceira. Veja, Bart, tem um rio lá embaixo. Isso é ótimo. Se tem um rio, ele vai para algum lugar. E essa é a rota que precisamos. Não podia ter começado melhor o nosso dia. Eu não disse para você ter fé, meu amigo. Só precisamos achar um caminho seguro até lá embaixo. Não sei o que é pior. Uma queda daqui ou enfrentar aquela criatura medonha. Eu me virei para procurar alguma trilha ribanceira abaixo. Devia ter algum caminho por ali. Foi quando escutei um barulho e o grito do Tom. Bart! Tom! Meu Deus! O que você fez? Eu tropecei num galho. Não consigo me segurar. Tô escorregando. Aguenta firme. Vou tirar você daí. Ah, meu Deus. A criatura está vindo. Meu Deus! Socorro! Me tira daqui! A criatura ouviu os gritos do Tom e estava vindo atrás de nós. E pelo rugido, ela não estava muito longe. Tínhamos que sair rápido dali, ou então seria nosso fim. Não tinha nenhuma arma para usar contra essa criatura? Ou melhor, vocês não levaram nenhuma arma para essa ilha? Tínhamos apenas 2 pistolas, mas não achamos que iríamos precisar usar. Talvez, eventualmente, para espantar algum animal. Mas com aquela criatura, era o mesmo que nada. Quando consegui resgatar o Tom, já não dava mais tempo de fugirmos. Estávamos encurralados entre a ribanceira e a criatura que estava se aproximando. E para complicar ainda mais, quando escorregou, Tom torceu o pé. Era ficar ali e enfrentar o nosso fim trágico e certo. Bart, eu não vou conseguir. Eu torci a perna. Se você não for agora, morremos nós 2. Você está louco? Eu não vou deixar você aqui. Vamos enfrentar essa coisa juntos. Juntos, você tá me ouvindo? Se vamos morrer, então vamos morrer lutando. Essa fera pode até nos matar, mas vai sangrar também. É assim que se fala, Tom. Enfim, o otimismo necessário para o momento. Prepare-se. A criatura está chegando. É tudo ou nada, meu amigo. Nos preparamos para enfrentar a criatura da forma que fosse. Aceitamos naquele momento que morreríamos, mas morreríamos lutando. E apavorados ou não, a criatura não nos mataria facilmente. E a cada passo que a criatura dava ao nosso encontro, a morte falava através do seu rugido, nos convidando para aquela dança mortal.